Vamos falar de Guidetti na Sérvia. Quem diria, se eu falasse para você, logo depois do final do Campeonato Mundial, que haveria essa troca, que o Santarelli iria para a Sérvia e Guidetti para... Opa, ao contrário. Santarelli na Turquia e Guidetti na Sérvia. Você acreditaria? Jamais, jamais. Eu juraria que o Santarelli não ia abandonar a Sérvia por nada mais. Mas a primeira pergunta que eu te faço: o que a Sérvia ganha com a chegada do Guidetti? O Guidetti que já teve problemas de relacionamento com atletas na Turquia, na Holanda, agora vai para uma seleção que também vinha de problemas de relacionamento. Parecia que o Santarelli tinha apaziguado ali esses problemas. O que a Sérvia ganha com a chegada do Guidetti? É outra missão difícil. Eu acho que o Guidetti sai desacreditado da seleção da Turquia, apesar de ter um currículo de clubes invejável. Mesmo em seleções, ele deu um padrão para a Holanda, ele deu um padrão para a Alemanha, que foram mantidos, né, nas últimas competições. Mas o Guidetti chega numa Sérvia, como você falou, que tinha novamente sido organizada, né? O Santarelli teve essa capacidade de reorganizar a Sérvia, trazer algumas jogadoras que tinham sido deixadas de lado pelo Zoran Terzic. E agora o Guidetti vai para a Sérvia com o desafio de ter que manter o patamar que o Santarelli deixou a Sérvia. Você comentou de problemas de relacionamento. Eu acho que a maneira de dirigir é diferente, né? O Guidetti ele vai encontrar uma resistência, eu acho que principalmente dessas jogadoras mais velhas. Não sei se ele vai convocar a maioria delas, mas ele tem essa possibilidade, porque é um grupo jovem, né? Com exceção de algumas peças ali, a Zivkovic, a Boskovic. É engraçado, né, a gente falar que a Boskovic não é jovem, né? Mas E ele vai ter que lidar com isso, com um título mundial nas costas. Não sei o que ele vai conseguir, não. Porque o Santarelli, é interessante que ele tem feito os times dele evoluírem muito, né? Ele pega num patamar e deixa em outro. E o Guidetti não mostrou isso para a Turquia. O Guidetti pegou num patamar e deixou a Turquia no mesmo patamar, com vários novos talentos surgindo, com jogadoras em potencial, e não conseguiu dar jeito. Então, não sei. Eu acho que a Turquia ganha mais do que a Sérvia com essa troca. Deixa eu só ler alguns comentários e a gente já segue aqui o nosso debate. Olha só, o Kaique falando da Samantha Brício, que é uma estrela solitária lá no México. O Gabriel está nos desejando aqui feliz ano novo. Para você também, Gabriel, um beijo. Que seja um ano incrível para todos nós. Rodrigo, que é membro aqui do nosso canal, um beijo, Rodrigo. Quais novidades e novos horários? Poderia fazer um stories e postar no Insta com os novos dias, horários e participantes apresentadores? Rodrigo, a gente vai fazer isso. Obrigada pela dica. Mas só a partir da próxima semana, que aí, de fato, a gente vai ter novos horários aqui no nosso canal. Gugu falou que quer ver o Santarelli fazer algo com a Turquia. Não tenha Boskovic. Já vamos falar sobre isso. Márcio, eu amo esse horário, almoço vendo vocês. Obrigada, Márcio. Cacá, pelo que você comentou aqui, dá para dizer, dá para afirmar, colocar no meu texto assim, Cacá Bizoc não aprova a escolha da Sérvia em relação ao técnico? Você achava que a Sérvia deveria ter ido buscar outro técnico no mercado? Não, eu não desaprovo a escolha do Guidetti. É um técnico de alto nível, é um técnico que conhece o cenário mundial. Isso é importante, né? Porque você não entra num período de experiência, você já entra ralando, né? Tendo que mostrar resultado. E eu acho que o Guidetti é uma boa escolha, mas eu tenho dúvidas em relação a isso, porque ele mostrou nas últimas temporadas com a Turquia. E a gente viu flagrantemente na seleção da Turquia uma dificuldade muito grande de competitividade. E você não pode ter isso na Sérvia. A Sérvia não pode pegar por isso, né? Então vamos ver o que ele consegue fazer. A mentalidade das turcas não era um forte delas, mas a gente lembra que o Guidetti fez um grande trabalho na Alemanha, na Holanda, a seleção que ele levou até
as semifinais, né, dos Jogos Olímpicos do Rio. Agora, como que fica, Cacá, a cabeça das jogadoras que acabaram de receber um técnico novo, foram campeãs do mundo, bicampeãs do mundo, ficaram na terceira posição na Liga das Nações, né? Fizeram o Santarelli começou muito bem à frente da Sérvia. Depois de meses já há essa troca. Eu acho que o Santarelli foi por muita grana. O que corre aí por fora é que é o maior salário de técnico atualmente no mundo, né? Porque ele não trocaria. O que ele conseguiu com a Sérvia, a possibilidade dele fazer da Sérvia campeã olímpica, era muito maior do que fazer a Turquia sair do patamar que está, né? Então, o Santarelli, mais uma vez, compra um desafio, tem todas as qualidades para fazer isso. Ele fez do Corneliano uma equipe de ponta há tanto tempo, né, em todas as competições. Aí muita gente pode falar assim, mas também com o time que ele tinha, até eu, né? Não é bem assim. A gente sabe disso porque tem muito técnico com um time bom que não ganha nada. Então, tem sim a participação, principalmente no feminino, do técnico no rendimento da equipe. Eu acho que a Turquia ganha, principalmente na capacidade do Santarelli de manter a motivação e o alto nível. Se a gente lembrar, Egonu, que esteve com ele no clube, né, por alguns anos, principalmente quando ela ingressou na categoria adulta, a Egonu evoluiu demais com ele, né? E a Egonu é uma jogadora muito parecida, entre todas as aspas que se pode colocar, com a Karakurti, né? A Egonu é aquela jogadora alta, a Karakurti também, as duas às vezes pegam com o dedão, às vezes pegam com o punho, mas vai muito alto, tem uma capacidade de decisão muito diferenciada em relação às demais. E o Santarelli, se ele conseguir fazer com a Karakurti, não digo fazer da Karakurti uma Egonu, né, que fique bem claro, mas se ele conseguir fazer com que ela mantenha um nível de jogo, um nível de qualidade durante as partidas e durante os campeonatos e durante a temporada, cara, ele vai ter uma oposta espetacular. E aí a Turquia começa a se montar, né? Como a Sérvia também. A Sérvia se estrutura hoje em cima da Moscovite. A Turquia se estrutura em cima de quem? Das duas centrais? É muito difícil duas centrais se estruturarem um time, porque o jogo só acontece se saque entrar e se passe entrar, né? As centrais têm uma limitação nessa função. Agora, um time pode começar por uma oposta. E quando a gente fala isso, fica mais fácil o jogo da levantadora. Lembrando, as levantadoras que passaram pelas mãos do Santarelli, Volos, né? E a Zivkovic, ou a Driska, como nome de casada, jogaram pra caramba. Mas a Volos era craque, mas tem craque que não joga com determinado técnico, com determinado time, porque não consegue encontrar opções. E ele fez isso nos times que ele teve. Então, eu acredito que o Santarelli na Turquia, vou arriscar novamente, Vanessa, em pouco tempo a gente vai ter uma Turquia diferente. Você falou muito das opostas e das centrais, Cacá, mas a gente sempre lembra das ponteiras, né? Que as ponteiras turcas e a líbero, Ave Maria, como... não sei se o problema ali da Turquia seria só com a Karakurti, não sei se só ela jogando resolveria o problema da Turquia, mas... Não é isso que eu digo começar pela Karakurti, né? Se a gente for pensar as ponteiras da Sérvia, também são ponteiras que, se não tivesse uma Boskovic, não conseguiriam jogar, cara, não conseguiriam. Então, eu acho que a estrutura, começando por ali, ele pode ter as ponteiras com uma responsabilidade menor, um treinamento diferenciado, como é o caso da Bussa, né? Da Bucha. A ponteira, a Bucha. Bianca Bucha. Já troquei tudo, desculpa aí, hein? É o ano novo. Então, a gente tem na Turquia a possibilidade de um novo modelo de jogo.
Então, é por aí. Ele enxerga muito bem o jogo, muito bem. E é um desafio enorme também, porque a gente entra em 2023, ano de pré-olímpico. Então, é ano de a Turquia conquistar vaga para os Jogos Olímpicos. São muitos desafios. Eu fico me perguntando, viu, Kaká, será que o dinheiro é tudo nessa vida? Porque ele tinha a chance de ser campeão olímpico. Será que não podia esperar o próximo ciclo para ganhar mais dinheiro? Ele não está ganhando pouco. A gente está falando aqui de um salário em euro, ganhando muito dinheiro no Corneliano, ganhando muito dinheiro na Sérvia. Acabou de ser campeão mundial de seleções, foi campeão mundial de clubes já também, campeão europeu de clubes. Será que não valeria, Kaká, esperar mais um pouquinho e tentar o ouro olímpico, uma medalha, um título que tanta gente sonha? Eu, particularmente, esperaria. Eu gosto de completar ciclos, né? É importante que você desenvolva o teu trabalho. Porque a gente pode muito bem ver o Santarelli pegar a Turquia não sair do que é, ou até piorar, e aí você fala assim, pô, foi um golpe de sorte do Santarelli o título com a Sérvia. Então, o próprio nome dele entra em descrédito. Porque vai falar assim, cara, a hora que você teve o desafio, você não conseguiu cumprir. A hora que o problema foi maior, você foi incompetente. Então, é um passo que pode dar errado, né? É um passo que ele dá, e eu tenho certeza, Vanessa, que foi por razões financeiras, mas também pode ter tido um aceno da Federação Turca, se bem que a gente leu que o contrato é até os Jogos Olímpicos de Paris, mas ele pode continuar, né? E se ele for bem e continuar, ele sabe que ele vai ganhar por mais 4 anos. Então, são quase que 7 anos aí de um salário que é hoje talvez o melhor do mundo. Aí é bom, né? Fabiana, eu percebo como minha vida é chata e tediosa nesse recesso de fim de ano que não tem vôlei nem lives de vôlei. Estamos de volta, Fabiana, e daqui a pouquinho a Superliga também. Kaká, muita gente aqui perguntando sobre Ozói. Ao mesmo tempo que se pergunta sobre Ozói, como o Matheus, será que Ozói volta para a seleção com a vinda do Santarelli? Acho que muita gente se pergunta, e a Maia Ognjenovic, será que vai ter chance na Sérvia agora com o Guidetti? Então, Vanessa, eu tinha visto essa pergunta do Matheus, até se você não fizesse, eu ia puxar ela. Matheus, a gente tem visto no comportamento do Santarelli que ele não é muito de dar oportunidade para quem ele acha que não vai ajudar, né? Então, na Sérvia aconteceu isso. Tá fora a Maia. Cara, como é que alguém é louco de falar que a Maia tá fora, apostar na Zivkovic, que estava fora da seleção, trazer de volta a Stevanovic e o negócio deu certo. Eu acho que se ele gostar da Ozói, ele traz de volta. Se ele não gostar, esquece, porque não vai pôr, não. Não vai, eu acho que o Santarém não é esse técnico de dar oportunidade para todo mundo, para ver o que eu decido. Acho que ele tem algumas opiniões formadas e que ele não abre mão disso, não. Agora eu queria trazer aqui 2 comentários, Kaká, sobre essa troca, né, dos técnicos. O primeiro comentário, ontem no Golden Set, tivemos aí a volta do Rafael Zito e a participação especial do Pedro Mosca no primeiro Golden Set do ano. Eles também debateram sobre essa troca de técnicos entre Turquia e Sérvia. E aí, Rafael Zito perguntou para o Mosca sobre quem era melhor técnico, Santarelli ou Guidetti. E o Mosca deu uma resposta muito interessante. Ele falou assim, olha, a gente vai ver como o Santarelli é com esse material humano que a Turquia tem. Todo mundo criticou o trabalho do Guidetti, mas vamos ver agora o Santarelli com essas jogadoras que ele vai receber na Turquia. E um comentário também que eu achei interessantíssimo, da Clara Vargas no Babado do Vôlei, que ela falou assim, o Santarelli sempre foi criticado ou não foi tão reconhecido porque sempre teve as melhores atletas nas mãos. No Corneliano e tinha uma Bošković que fazia toda a diferença na Sérvia. É o grande teste para a carreira do Santarelli? Sem dúvida, sem dúvida. É o grande teste, né? Não dá para a gente falar que ele não fez bons trabalhos e que ele só fez porque tinha grandes jogadoras na mão. A gente viu vários técnicos aí naufragarem com grandes times, né? E o Santarelli tem essa missão aí de fazer com que a Turquia jogue,
mas eu não descredencio o Santarelli só porque ele pegou timão na mão. Era muito difícil fazer a Sérvia jogar com as quatro ponteiras que tinha. Tanto que uma das principais, todo mundo achava que devia ser titular, e eu também, que foi a Mihailovic, ficou no banco, nem entrou, né? Então, ele tem, sim, o mérito dele, e, na minha opinião, o Santarelli hoje é melhor do que o Guidetti. Precisa continuar escrevendo o nome dele para ganhar aquele carimbo, né, Vanessa? Que a gente fala assim, não, agora sim, agora você merece. Mas ele já fez muito. Para mim, é um dos melhores do mundo. Bom, a gente vai ver esses dois técnicos em ação a partir da temporada de seleções lá para maio, junho, quando começa a Liga das Nações. Vai ser curioso ver o Guidetti à frente da Sérvia e vai ser curioso ver também o Santarelli depois de uma passagem tão curta e tão vitoriosa pela Sérvia ou pela Turquia. Eu levantei o dedo para o seguinte, o Valdemir Lopes Lima, ele lembra um negócio interessante. A Vargas, a oposta, que está naturalizada a turca, ela já ganha a condição de jogo para a Liga das Nações. E é uma oposta pesada. Vai poder ajudar muito a Turquia e eu tenho certeza que ela está nos planos do Santarelli. Rodrigo Colanzi, que é membro do nosso canal, se a Turquia vingar, teremos que bater palmas para o Santarelli, pois o time estava só ladeira abaixo. Bom, pelo que você falou também, Kaká, aqui sobre análise de elencos, você acha que a Turquia tem mais margem para crescer do que a Sérvia? A Sérvia já está no limite dela? Sim, eu acho que tem mais margem, eu só não sei se a Turquia chega no nível que a Sérvia está, mas que tem mais margem, tem. Bom, vamos ver se essa Turquia, né, que investe tanto no voleibol feminino, se essa Turquia vai conseguir chegar ao grupo dos grandes aí do voleibol mundial. Ela que acaba tendo grandes resultados em nível europeu, mas em nível mundial sempre fracassa.